Meus queridos, chegou agora o momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, né? Já oramos, já cantamos, já ouvimos coral, já entregamos os nossos vídeos, as nossas ofertas. Agora chegou o momento de você parar para ouvir aquilo que Deus tem reservado para o seu coração nesta noite. Eu queria convidar a todos os irmãos para abrirem as suas Bíblias, por favor, no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1 até o versículo de número 6, para uma reflexão nesta noite. Jó, capítulo 42, versículo de 1 ao versículo de número 6. Depois nós vamos ler Salmo 119 e ler dois versículos, versículo 67 e versículo 71. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendi. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e faça uma oração ao Senhor nessa noite e peça que Ele graciosamente fale o seu coração através da sua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer por estar na tua casa nesta noite. Queremos te agradecer por esse privilégio em nossas vidas e na vida desta igreja. Queremos, ó Deus, te agradecer pela tua presença conosco neste culto. Rogamos ao Senhor que tu abra os nossos olhos espirituais para nós recebermos a presença do Senhor na igreja, no meio dela, neste culto. Pedimos a Deus que tu graciosamente abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para ouvir e para entender a tua santa e bendita palavra. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos graça, capacita-nos, ó Deus, pelo teu Espírito e ser servido a falar o nosso coração. Pedimos uma bênção para todos que se encontram aqui no santuário, para cada um dos teus filhos, uma bênção toda especial. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu acho que você, como eu, tem um desejo profundo no coração de aprofundar um pouco mais da nossa vida espiritual. Se nós, irmãos, olharmos para as Sagradas Escrituras, vamos observar que Deus graciosamente tem nos dado as condições necessárias para que a gente possa ver a vida espiritual de forma abundante. Lá em João capítulo 7, versículo 37 a 39, nós encontramos isso com muita clareza. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Isso quer dizer que o propósito de Deus para mim e para a sua vida é um propósito que a gente viva uma vida abundante para a glória de Deus, porque Jesus veio trazer esta bênção para o nosso coração. Nós temos aqui diante dos queridos, diante da igreja, esse texto que foi lido, que fala sobre o momento final daquela experiência dramática que Jó tivera com Deus. Eu vou começar mostrando aos irmãos quem era Jó, as suas desventuras, a sua crença e outras coisas que são necessárias para a nossa compreensão deste livro. O livro de Jó, ou melhor, o fato relatado no livro de Jó é um fato que remonta à era patriarcal. Jó era um patriarca. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque, irmãos, tudo que você observa na vida de Abraão, você vai observar na vida de Jó. Por exemplo, Jó era sacerdote do seu próprio lar.
Isso aí era algo específico da era patriarcal, porque quando lá no Sinai a nação de Israel foi organizada, os sacerdócios foi instituído, o santuário foi construído, ninguém poderia apresentar oferenda nenhuma ao Senhor, a não ser através dos sacerdotes constituídos por Deus. E Jó, diz a Bíblia, ele apresentava as oferendas ao Senhor em favor dos seus filhos, da sua família. Diz também lá no final do livro de Jó que Jó viveu, depois daqueles episódios, 140 anos, juntando com o tempo de vida que ele tinha. Provavelmente nós temos aí uma pessoa com mais de 200 anos de idade. Então era uma data, digamos, uma idade assim específica para aquele período onde a longevidade era bem significativa. Por isso que nós dizemos que ele era um patriarca. Outra coisa, Jó era um homem crente, era um servo de Deus, porque o próprio Deus testifica dele. Observaste o meu servo Jó? Então Jó, meus queridos, era um crente, era um servo de Deus, era uma pessoa que servia a Deus de todo o seu coração. No entanto, pelo desenrolar dos acontecimentos, e no final ele disse: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, disse ele, no pó e na cinza. Então dá a entender o texto sagrado que aquela experiência dramática de Jó o levou a um aprofundamento da sua vida espiritual, a ponto dele declarar da sua própria boca que agora ele conhecia realmente o Senhor. Outra coisa, irmãos, ele era um homem muito rico, ele foi agraciado por Deus com bens materiais. Graciosamente, Deus fez isso com a vida dele. A Bíblia diz que o pobre e o rico se encontraram, a ambos fez o Senhor. Então Deus graciosamente deu riquezas abundantes a Jó, para ele usufruir dela, a sua família e todos aqueles que o serviram, e evidentemente para servir também o reino de Deus, que estava naquela época na sua forma embrionária. O Jó também tinha um lar bem estruturado, porque a gente percebe que a família de Jó era uma família extremamente interessante, diferente de muitas famílias hoje da atualidade, onde se vive brigando, feito animais dentro de casa. Eles se confraternizavam juntos, eles se valorizavam, e quando havia a festa na casa de um, os outros iam, e assim o texto nos revela, dando a entender que o lar de Jó era um lar estruturado. Então aqui está, meus queridos, em poucas palavras, a identidade deste homem, que segundo o próprio Deus era o maior do Oriente Antigo, na época. Muito bem, mas irmãos, agora a gente se depara com um fato extremamente doloroso, porque começam a desabar na vida de Jó algumas desventuras que ninguém aqui nesse santuário, nem eu tenho conhecimento na minha história de vida, com 62 anos, aproximadamente 63, que alguém tenha passado por essa experiência. E às vezes a gente se queixa muito, né? A gente se lamenta muito quando surge um problema na vida, uma dimensão às vezes tão pequena, e a gente faz uma confusão tão grande. O que esse homem passou, irmãos amados, do ponto de vista humano, não era para manter a integridade, a fé, a confiança, a firmeza que ele manteve diante de Deus, diante da sociedade da época. Jó, de um dia para a noite, podemos assim dizer, perdeu todos os bens que possuía. Os seus camelos, as suas ovelhas, enfim, tudo que ele tinha foi tomado, foi destruído pelo devorador, na linguagem bem moderna, e os neopentecostais usam muito, foi destruído pelo devorador. Mas não só perdeu a sua riqueza, que já é um drama na vida de um homem rico, tem de tudo, daqui a pouco olha para um lado, para o outro, não tem mais nada, caiu na miséria, uma dependência total. Mas perdeu os seus filhos. A Bíblia diz, meus queridos, que Jó tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças.
E diz a Bíblia que eles estavam se confraternizando no aniversário do seu filho, do irmão mais velho. Em dado momento surge um vento poderoso naquela região, derruba a casa e soterra os 10 filhos de Jó, e foram 10 sepultamentos ao mesmo tempo. Imagine os queridos como é dramática essa situação. Perdeu os bens até que poderia depois lutar, recomeçar a vida, e trabalhar, etc, e até conseguir pelo menos algo para viver, mas perder os seus queridos filhos, isso foi uma experiência dolorosíssima para aquele homem, para aquele servo de Deus, mas ele perdeu. Diz a Bíblia também, irmãos, para aumentar a sua desventura, perdeu também a sua saúde. Em dado momento, Jó, que gozava da saúde de ferro, viu-se coberto de feridas perigosas, malignas, que ele, irmãos, não tinha mais o que fazer, a não ser se assentar, chorar e pegar um caco de telha, alguma coisa, e começar a raspar aqueles ferimentos. Imagina o drama daquele homem. Mas diz a Bíblia também, irmãos, que 3 homens que seus amigos, eles foram se condoer com Jó, Elifaz, Bildad e Zofar. E esses 3 amigos ficaram calados durante 7 dias, choraram com ele, se jejuaram, etc. Mas quando Jó abriu a sua boca e começou a se queixar daquela situação que ele estava experimentando, aí começou a surgir a acusação contra Jó. Porque na época, meus queridos, a teologia da época era o seguinte: se você tem, é porque você está andando direito e Deus está lhe abençoando. Se você perdeu o que tem, é porque você pecou. Esta era a teologia da época. Quer dizer, se uma pessoa era bem sucedida, essa pessoa era agraciada e abençoada por Deus. Se a pessoa começasse a perder o que tinha, porque tinha surgido um pecado na vida dele e fez Deus mover contra ele a sua ira, e ele perder todas as coisas que tinha. Esta era a teologia da época.